olha só, o Barroso foi falar, as vaias, primeiro ele tomou foi da esquerda. Vamos lá, vai, Valibene. O ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal foi vaiado enquanto discursava ontem em Brasília no 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Os estudantes protestavam contra a posição do ministro no julgamento do piso da enfermagem e chamaram Barroso de articulador do golpe, em referência ao impeachment da ex-presidente Dilma. Alunos ligados ao grupo Juventude Faísca Revolucionária e ao Movimento Revolucionário de Trabalhadores estenderam faixas contra ele. No pouco que deu para entender do discurso, que foi abafado pelas vaias, Barroso diz que o direito de manifestação é sagrado e que as vaias deveriam ser respeitadas. Na sequência, criticou os estudantes, dizendo que eles estavam reproduzindo o bolsonarismo. E, logo a seguir, veio a declaração que despertou a fúria da extrema-direita. Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. É isso mesmo. Aliás, a presidente da UNE, Bruna Brelas, diz que repudia a atitude antidemocrática dos grupos minoritários de extrema esquerda que vaiaram o ministro do Supremo, não é? O STF, Larissa, o STF emitiu uma nota como tribunal. Vamos direto à nota, o que é que está lá? A nota diz o seguinte: o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o deputado federal Orlando Silva estiveram juntos no Congresso da União Nacional dos Estudantes para uma breve intervenção sobre autoritarismo e discursos de ódio. Todos eles participaram do movimento estudantil na juventude. Apesar do divulgado, os três foram muito aplaudidos. As vaias, que fazem parte da democracia, vieram de um pequeno grupo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, que faz oposição à atual gestão da União Nacional dos Estudantes. Como se extrai claramente do contexto da fala do ministro Barroso, a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular e não à atuação de qualquer instituição. Bom, o que me parece muito claro também, o próprio Barroso escreveu, ele recorreu às redes sociais, Valibene, vamos para 4, depois a gente volta ali para 3. Tá bom. Recorreu às redes sociais e falou o quê, Valibene? Na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão "derrotamos o bolsonarismo", quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendia ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Eu acho que é isso mesmo. No contexto ali ficou muito claro. Ninguém está criticando o eleitorado de Bolsonaro. Aliás, eu já fiz também aqui essa distinção. Quando eu falei assim, as teses do Bolsonaro são fascistoides. Os 58 milhões de votos que ele teve, felizmente não. Nós não temos 58 milhões de fascistoides no Brasil. Absolutamente não. Muita gente votou em Bolsonaro, inclusive em razão de necessidades mal satisfeitas ao longo da história, etc. E entendem que esse é o caminho. Agora, acho que não votaram em Bolsonaro para ele dar golpe de Estado. Acho que não votaram em Bolsonaro para ele fazer a política da morte no caso da Covid. Fazer a necropolítica. Não creio que tenha sido por isso. Então, sim, respeitam-se as divergências. Agora, fica claro, e não adianta, eu não vou abrir mão do contexto, porque há casos em que o contexto piora o que se diz. Com alguma frequência na boca de fascistoide, quando você vai para o contexto, fica ainda pior. E há casos em que o contexto elucida, e elucida com clareza que o ministro não pretendeu atacar os eleitores. Era o bolsonarismo aquele do discurso homicida, era o bolsonarismo do discurso liberticida, era o bolsonarismo do discurso golpista. E aí, claro, um monte de bolsonaristas está falando
que quer o impeachment de Barroso. O caminho é apresentar uma denúncia ao presidente do Senado, e o presidente do Senado tem o poder monocrático para tocar adiante ou não tocar adiante a questão, assim como o da Câmara tem em relação ao impeachment de presidente da República. Não é? Obviamente é uma estupidez falar em impeachment por causa disso. Agora, deixa eu lembrar uma coisa. Não sei se isso vai refrear os ânimos, se vai ainda fazê-los ferver ainda mais. Minha querida Larissa, meu querido Valio Bene, eu lembro que caso acontecesse de o Barroso ser empichado, sou eu que vou indicar, eu que indicaria a pessoa no lugar dele. A vaga ia se abrir, Valio Bene, eu ia indicar a pessoa. Os bolsonaristas estão querendo me dar mais uma indicação, não tem problema. Eu aceito. Aceito assim, fazer indicação, né? Sou contra o impeachment, naturalmente, do ministro. Um ministro, aliás, que tem votos, alguns, bastante severos e ruins para o PT, para o Lula. Né? O ministro nunca se comportou como um petista na corte. Petista que não é. Vou aqui recuperar, ele estava entre os 6 votos que negaram habeas corpus preventivo para o Lula, o que lhe custou a cadeia 4 dias depois. Prisão decretada pelo Sérgio Moro. Houve um recente, por ocasião ali de impedimento, suspeição de Sérgio Moro, nós vimos um bate-boca entre o ministro e o Gilmar Mendes, parece que voltaram a se falar, também o calor ali da hora, mas o ministro tinha posições próximas à Lava Jato, eu mesmo critiquei muitas vezes por isso. Nunca o ministro se comportou como um petista. Não é? Agora, ele foi alvo de uma campanha canalha, criminosa, vigarista, mentirosa, conduzida por bandidos, à época que presidia o TSE. De bom grado, viabilizou uma comissão, nem foi ele, na verdade, que criou, mas viabilizou uma comissão, tornou viável a comissão, com os militares participando, e em vez de haver uma colaboração ali para fortalecer a urna, Bolsonaro, por intermédio dessa gente, comandou um processo para botar as urnas sob suspeita. E passaram a atacar miseravelmente o ministro com mentiras. Esse é o bolsonarismo que tem de acabar. Parar de nhenhenhen. Ai, essa mania que me irrita um pouco também na imprensa, na antiga grande imprensa. Vou demonstrar agora que sou isento. Então vou... Isento diante de quem? De um bolsonarista dessa espécie que eu estou falando? Não do eleitor bolsonarista, mas desse militante fascistoide? Eu não quero que essa gente me ache isento. Eu não preciso da chancela deles. Para nada. Muito menos para trabalhar. Nunca dependi deles. E nem dependerei. Entende? Agora, se alguém precisa disso, divirta-se. Eu não preciso. Como sabe toda a gente.